Nessa semana, por exemplo, a proposta sofreu alguns pequenos ajustes, mantendo a espinha dorsal, que é a simplificação dos tributos. Ontem, o texto foi discutido com líderes partidários e governadores. Segundo o deputado federal Rubens Ottoni, do PT, com as recentes discussões, a proposta tem ganhado mais apoio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pertence a um partido de oposição ao governo, aos republicanos, afirmou que apoia 95% da proposta e que vai pedir para a bancada paulista votar pela aprovação. Para o deputado Rubens Ottoni, as críticas dos governadores não deverão mudar os votos favoráveis ao texto e que há um clima favorável para a votação da reforma tributária, apesar de ser um tema complexo. Ele ressaltou que a reforma tributária não vai aumentar o preço de itens básicos. Vamos ouvi-lo. A reforma tributária não vem para aumentar imposto, ela vem para simplificar, para poder ter mais agilidade na cobrança. E para quê? Para ter uma arrecadação maior, para poder investir em políticas públicas, para atender a quem? Ao povo mais simples, humilde, trabalhador que depende do governo, das suas políticas públicas. Então, tudo isso aí, o objetivo é, na ponta, chegar recursos para a educação, chegar recursos para a saúde, chegar recursos para a assistência social, chegar recursos, né, para investimento na infraestrutura que vai gerar emprego para que as pessoas tenham renda nas suas famílias. Então, esse que é o objetivo. Então, a reforma tributária é para esse objetivo, de poder garantir uma maior arrecadação, mesmo sem aumentar os impostos. Lembrando também, Rubens Ottoni disse, assim como líderes do PT, de partidos aliados ao governo federal, que o texto não é o ideal, mas é o único possível para aprovação. Ele garantiu que no longo prazo a arrecadação vai crescer para estados e municípios, um dos entraves aí que tem gerado toda essa polêmica nessa semana. Vamos ouvi-lo. Aí alguém pode falar, mas como é que aumenta a arrecadação sem aumentar os impostos? Isso é totalmente possível, sem aumentar impostos, mas aumentando a base de quem contribui, é claro que nós vamos ter uma arrecadação maior para investir em quem? Em quem mais necessita, que é o povo mais simples, humilde, trabalhador, que depende das políticas públicas do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. O relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou nessa semana um parecer preliminar em que propõe a substituição de 5 tributos, o IPI, o PIS, COFINS, ICMS e ISS, para uma contribuição sobre bens e serviços, chamado de CBS, que seria gerida pela União, e um imposto sobre bens e serviços, gerido por estados e municípios. O texto também prevê a implantação gradual. Lembrando, Natália Bonfim, que a reforma tributária já foi discussão em outros momentos da Câmara dos Deputados e essa reforma nunca chegou a ser votada por conta dessas várias questões, né? Os prefeitos, governadores, todos eles aí tentando defender o seu lado e por isso a reforma tributária nunca passou. Mas na avaliação do deputado Rubens Ottoni e também de boa parte da bancada goiana é de que o momento e a temperatura são ideais para aprovar essa reforma tributária que simplificaria tributos e deixaria a questão tributária do Brasil um pouco mais moderna. Na avaliação de alguns especialistas, a reforma tributária, o sistema tributário brasileiro é um sistema muito arcaico, bem diferente dos países mais desenvolvidos. Volto com vocês.